Boa tarde, eu sou a professora Marta. Para você que foi meu aluno da EBF, da salinha da igreja, você já me conhece. Para quem não me conhece, vai acompanhar aqui no canal as histórias que eu vou postar, as mesmas histórias que a gente aprende lá na escola bíblica de férias, na escola dominical, na salinha dos cultos na igreja, certo? Como não podemos sair de casa, então tá difícil, a gente não tem como ir na igreja, a gente não pode nem na escola, na verdade. Então, pensando nisso, é que eu preparei uma série de histórias bíblicas para você não perder o foco. E para você estar vendo da sua casa, tá aprendendo e tá estudando um pouco mais da palavra de Deus. Então, não esquece de se inscrever no canal, curte aí, que nós vamos estar passando bastante histórias interessantes, as mesmas que a gente vê na igreja, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Deus. O que você sabe sobre Deus? Deus, ele fez tudo, ele criou tudo, ele fez inclusive você e eu. Deus, ele é muito poderoso e ele é perfeito e puro. Ele está interessado em você, sabe por quê? Porque ele te ama muito, ele te ama de todo o coração. Há um problema que pode separar você de Deus, e esse problema é o pecado. Nós não podemos deixar que o pecado nos separe de Deus, porque isso cria uma barreira. Todos gostamos de controlar nossa vida, não é verdade? A Bíblia, ela diz, as suas maldades, o pecado, ele separa você de Deus. O pecado impede que você conheça a Deus. E o castigo final do pecado é ficar longe de Deus para sempre. E a gente não quer ficar longe de Deus para sempre, não é verdade? Deus, ele enviou seu único filho aqui para a terra para salvar você do problema do pecado. O Filho de Deus, ele tornou-se homem e viveu na terra durante 33 anos. Ele nunca pecou, sempre obedeceu a Deus. Mas o plano de Deus era que o seu filho morresse para salvar todos os pecadores. Jesus, ele foi pregado numa cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Todos os pecados das pessoas foram colocados sobre Jesus, enquanto ele derramava seu sangue e morria. Jesus, ele foi castigado, embora ele não tivesse feito nada, não tivesse pecado algum. Depois de 3 dias, Deus ressuscitou e Jesus foi morar ao lado do Pai, Deus, lá no céu. E de lá, ele intercede por nós. Jesus, ele ama todos nós, ele ama toda a humanidade. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, porém ele ressuscitou. Jesus continua vivo e ele reina no céu, ao lado de Deus. Você quer que essa barreira do pecado, que muitas vezes nos separa de Deus, ela caia, ela quebre, ela seja quebrada? Concorde com Deus que você pecou. Deus diz, arrependei-vos, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus, ele se entristece quando a gente peca, quando a gente comete alguma coisa e faz alguma coisa de errado. Esteja disposto a seguir o caminho de Deus e não o seu. Creia, confie plenamente que Jesus morreu por você. Ele morreu e ele já quebrou essa barreira do pecado entre você e Deus. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo. Deus vai livrar você do castigo que merece por cometer o pecado, porque Deus, ele é muito amoroso. Vamos fazer uma série de versículos para você estar memorizando, e com isso você vai estar aprendendo, estudando a palavra de Deus e aprendendo. Se você acabou de crer que Jesus, ele salva você de todo o pecado, marca aí no papel, marca a data de hoje, confessa, fala para Deus, olha, Senhor, eu me arrependo, Deus. Eu pequei, eu sinto muito. Por favor, me perdoa. E obrigado por ter mandado o seu filho à terra para me salvar e para perdoar todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém.
faça essa oração, confia. Jesus, ele é muito misericordioso e ele te ouve. Sempre eu falo que Jesus, ele ouve muitas crianças. Ele ouve sim, porque você tem um coração puro. Embora cometa algumas coisas, mas Deus sabe o que está lá no seu íntimo e ele pode te perdoar. Deus quer que você seja como seu filho. Imagina como deve ter sido emocionante viver quando o Senhor Jesus Cristo, como seu filho, olha como deve ser maravilhoso viver como ele. Deus, ele viveu nessa terra. Deus quer que você conheça o seu filho e seja como ele. Você pode fazer isso tendo um tempo tranquilo com Deus a cada dia. Um tempo especial para ler a Bíblia, para falar da palavra de Deus, sobre ela, falar, orar. Você pode falar de Deus para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes. Você vai escolher um momento especial. Talvez assim, você pode fazer quando você acordar ou antes de dormir. Se você se programa. E aí você vai conversar com Deus, só um pouquinho. Vai falando com Deus, vai falando o que sente no seu coração. Fala para Deus as pessoas que você ama, para Deus cuidar. Fala para Deus as pessoas também que você não conhece, mas também que precisa de conhecer Jesus, de conhecer a Deus. E Ele vai ouvir você. Lembre-se que Deus quer estar cada dia com você. O que você faz a cada dia? O que você tem que fazer? Se programa. Fala com Deus, peça para Ele te ajudar a entender o que você vai ler na Bíblia. Memoriza o versículo. A cada 6 a 7 dias, nós vamos falar sobre um versículo novo. Então, tenta aprender, tenta memorizar, bem depressa, para quando chegar você já tá craque. Igual a gente faz nessa linha, que a gente faz o versículo do dia, traz o texto áureo, para a gente poder estar memorizando. Encontre um versículo na Bíblia para você ler. O devocional que eu vou trazer para vocês agora tá lá em João 1, do 1 ao 14. Isso é chamado de referência. Vamos aprender um pouquinho sobre a Bíblia. Quando eu falar assim, João, então você vai lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, e você vai achar o livro de João. Depois que você achou o livro de João, você vai procurar o capítulo. O capítulo 1, geralmente o número ele é o maior. E depois vem os versículos, que são os números menores. O primeiro número é a referência, que é o número grande, que é o capítulo, certo? E os menores são os chamados de versículo. Os últimos números da referência mostram que o versículo é o que você vai ler. Os versículos são identificados por os números pequenos, como eu já falei. E aí você vai ler e depois você vai pensar, vai meditar no que você leu. Essa parte do livro, do devocional, vai ajudar você a entender um pouco da palavra de Deus. Leia com cuidado, escreva algumas coisas se você tiver dúvidas, vai anotando, é sempre importante você fazer anotações. Fale com Deus sobre o que você acabou de ler. Fale com Ele com suas próprias palavras. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você, conte a Ele os seus problemas, pede para Ele te ajudar ou para ajudar alguém que você ama. Também, nós vamos fazer algumas atividades de perguntas, então você já vai se preparando. Continuando, depois que você leu lá a passagem de João, o versículo, que ele diz o quê? Ele diz o seguinte: no princípio era Deus, que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Tá lá em João 1:1. Cada ano você comemora o dia em que você nasceu. Mas, de fato, você começou como criação de Deus formada no corpo da sua mãe. A cada ano, os cristãos celebram o nascimento de Jesus. O dia em que ele nasceu lá em Belém. O corpo de Jesus também foi formado no corpo de uma mãe, da mamãe dele. Mas Jesus não começou lá. De onde Jesus veio? Você sabe? Leia João 1:14. Vamos lá? Lá embaixo no versículo 14. Pense. João diz que, mesmo antes do tempo começar,
Jesus já existia. Ele não foi criado, ele não teve começo, ele sempre existiu, porque Jesus é Deus. Entendeu agora? Como é muito precioso aprender sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Deus é maravilhoso e quanto mais a gente sabe dele, mais a gente fica pertinho de Deus. João escreveu que Jesus ele é a palavra. Isso significa que Jesus é a mensagem de Deus para você, para mim, para toda a humanidade. Enquanto Jesus viveu na terra, ele mostrou por meio da palavra e ação de Deus que ele quer que você viva por meio da sua palavra. Jesus, ele é o Criador, o que ele criou. Lá no versículo 3, dá uma olhadinha o que diz o versículo 3. Que ele criou todas as coisas. Todas as coisas foi feita por Deus. Jesus é o único que fez todas as coisas. Você pode dizer alguma coisa que ele criou? O que Deus criou? O que ele fez? Lá no começo, quando ele disse assim, haja luz e houve luz. O que mais que ele criou? Você pode pensar, ele criou a mim, criou você, criou os animais, a terra. Tudo foi feito por Deus, tudo. No próximo, nós vamos ver sobre o que Deus prometeu para cada um de nós. As promessas